Bom, antes de eu ir para a definição de matriz inversa, eu quero que vocês pensem no que é o inverso de um número. Tá? O que é o inverso de um número? A gente costuma confundir o inverso com o oposto, né? O oposto é aquele que você troca de sinal. O inverso é aquele elevado a menos 1, né? Tipo, quem é o inverso de 2? O inverso de 2 é 2 elevado a menos 1. Mas o que é 2 elevado a menos 1? Você precisa inverter a base. Inverter a base é fazer isso aqui, ó. E daí o expoente fica positivo. Então, quando eu digo inverter a base, é pensar nela como uma fração e trocar o numerador pelo denominador. Então, o inverso de 2 é meio. E o que acontece quando eu multiplico qualquer número pelo seu inverso? Então, ó. 2 vezes meio. 2 vezes 1, 2 sobre 2, que dá 1. 3. O inverso de 3 é 1/3. 3 vezes 1, 3 sobre 3, que é 1. Tá? Então, por definição, quando eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado sempre será 1. Essa é a definição do inverso de um número. Agora eu vou para a definição de matriz inversa. Então, olha lá. Seja A uma matriz quadrada de ordem n. Uma matriz B será chamada de inversa de A, se e somente se A vezes B for igual a B vezes A, que for igual à identidade. Então, não é que eu vou multiplicar as matrizes e vai dar 1, porque não tem como dar 1, mas vai dar a matriz identidade, tá? Então, seja qual for a ordem que você fizer isso. Multiplicou a matriz A pela sua inversa, e aí vem a notação de inversa, que também é o elevado a menos 1. Tá? Ali ele chamou de B, para dizer que era uma matriz B qualquer, mas eu posso dizer isso aqui, ó. Qualquer matriz A multiplicada pela sua inversa, tá? Então, A é a matriz original. A elevado a menos 1 é a inversa. Tem que dar identidade. Ou o contrário também. Se você multiplica a inversa pela matriz A, não importa a ordem, né? Vai dar identidade. Quem que é a identidade? A identidade é aquela matriz que a diagonal principal dela é tudo 1 e o restante são zeros, tá? Então, a gente diz o seguinte, na multiplicação, o 1 é o nosso elemento neutro. Porque quando você multiplica por 1, seu resultado não se altera. Na matriz, o nosso elemento neutro é a matriz identidade. Se você multiplica uma matriz pela identidade, ela não se altera. Então, a definição de matriz é a mesma, né? A da matriz inversa é a mesma do inverso de um número. Você multiplica ela pela inversa, dá o elemento neutro. Ok? Tá, mas e aí, como é que eu encontro esta inversa? Vou mostrar para vocês dois métodos. Bom, antes vamos lá, condição de existência de uma inversa. Aqui que entra a questão do determinante, que não dava para a gente estudar matriz inversa antes de estudar determinante. Por quê? Uma matriz que tem inversa, gente, nem toda matriz vai ter inversa. Quando ela tem, a gente chama ela de invertível ou inversível, como vocês preferirem, tá? Depende do autor, chama de invertível, dependendo do autor, chama de inversível. E quando ela não tiver inversa, ela é chamada de matriz singular. Então, uma matriz que tem inversa é invertível, uma matriz que não tem inversa, singular. Como que eu sei se a minha matriz vai ter inversa ou não? Não é porque eu vou ficar tentando. Não vou ficar tentando se der certo ela tem, se não der certo não tem. Você vai analisar o determinante. Então, antes de você procurar a inversa de uma matriz, claro, a não ser que o exercício já te garanta, que às vezes ele fala, né? Ah, calcule a inversa da matriz tal. Então, ele já está falando que tem inversa. Mas se ele pedir, verifique se tem inversa e depois determine. Para você verificar, você vai fazer o determinante. Se o determinante for diferente de zero, a sua matriz possui inversa. Se o determinante der zero, a sua matriz não tem inversa. Não adianta procurar porque não tem. Não vai dar certo, você não vai encontrar
nenhuma matriz que satisfaça aquela condição. Ela vezes a inversa que dá a identidade, tá? Nem adianta perder tempo. E aí vem mais uma propriedadezinha. Então, ó, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante. Simples assim. Então, se eu quiser saber o determinante da matriz inversa, eu não preciso inverter ela para depois calcular o determinante. Eu faço 1 dividido pelo determinante da matriz original. Tá? Então, a gente diz que o determinante da inversa é o inverso do determinante. E de posse disso, aqui, gente, no slide, eu coloquei passo a passo para vocês os 2 modos para resolver a matriz inversa. Mas daí eu até me arrependi, porque eu coloquei um exercício para a gente fazer isso e no exercício eu vou desmiuçar. Tá? Então, aqui eu vou mostrar mais rapidamente. Mas a situação é a seguinte, eu dei ali uma matriz 2 por 2 para a gente obter a inversa. 2 modos. Esse primeiro é pela definição. Qual que é a definição? A definição é que quando ele fala, olha, se você multiplicar a matriz pela inversa, que eu não sei qual é, então eu chamei de ABCD, então eu coloquei letrinhas, tem que dar a matriz identidade, 1, 0, 0, 1. E aí eu vou fazer o produto entre as matrizes. Então, a primeira linha vezes a primeira coluna. Olha lá, 1 vezes A, 0 vezes C. Depois, primeira linha com a segunda coluna. Tá aqui. Segunda linha, primeira coluna. Tá aqui. E segunda linha, segunda coluna, tá aqui no último elemento. Feito isso, o que pode acontecer? Aqui eu já cheguei direto no resultado de A e B, ó. A ficou sozinho aqui, então o A vale 1. O B ficou sozinho aqui, então o B vale 0. Poderia ter ficado uma expressão com A, C e a outra com BD, daí você faria um sistema. Então aqui já descobri o A e o B, vou substituir aqui embaixo para resolver, ó. Então aqui no lugar do A eu coloquei 1, achei o valor do C. Aqui no lugar do B eu coloquei 0, ó, desse Bzinho aqui, e achei o valor do D. Então, o A vale 1, B vale 0, C vale 2, D vale menos 1. Segundo modo. Oh, perdão, gente. Só faltou eu colocar quem que é a matriz, né? Então, a matriz era ABCD, então ela fica aqui. 1, 0, 2 e menos 1. Faltou só eu concluir colocando o resultado. Ok? Determinei todos os elementos. O segundo modo, ele vai dar certo aqui para a matriz 2 por 2. Só que olha só, você vai ter que calcular o determinante da matriz A e você vai ter que encontrar essa matriz cofator e transpor ela, que é o que a gente chama de matriz adjunta. Então, primeiro, vou calcular o determinante da matriz A. Calculei. Deu menos 1. Vou encontrar a matriz cofator. Quem que é a matriz cofator? Então, olha aqui o que eu fiz. Eu inverti os elementos da diagonal principal, troquei o 1 pelo menos 1. Troquei os elementos da diagonal secundária também, só que daí trocando o sinal. Então, eu troquei o 0 pelo 2 e troquei o sinal do 2. Só não troquei o sinal do 0 porque é 0, né? 0 não tem sinal. Mas então, como que eu formo a matriz cofator? Inverto os elementos da diagonal principal, inverto os elementos da diagonal secundária. Só que na secundária eu também troco o sinal. Quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. Encontrei a cofator, mas eu quero a transposta dela, que é o que a gente chama de adjunta. Então, troco linha por coluna. A primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna. Então, essa é a matriz adjunta. Feito isso, olha lá, apliquei a fórmula. 1 dividido pelo determinante vezes a matriz adjunta. Então, 1 dividido por menos 1 é menos 1, que vezes a adjunta, olha lá, cheguei na mesma matriz que eu tinha escrito ali para vocês. 1, 0, 2 e menos 1. Eu ouço muitos alunos falarem assim, professor, eu acho que a segunda forma é mais fácil. Mas nem todo exercício você consegue resolver com a segunda forma. E mais um agravante, é uma fórmula para você decorar. Eu, particularmente, tenho dificuldade de pegar... Professora, qual que é a formulazinha lá da matriz inversa usando a matriz adjunta ou a matriz cofator?
Tenho que parar para pensar. Eu prefiro sempre fazer pela definição, que é escrever a matriz inversa com aquelas letrinhas, tudo bonitinho, fazer as multiplicações, resolver o sistema, que às vezes que até no sistema 3x3, aqui ainda a gente não vai forçar tanto porque a gente ainda não estudou, mas resolver pela definição. Tá? E porque alguns exercícios realmente você só vai conseguir sair se você fizer pela definição. Posso usar o segundo modo? Posso. Pode, fique tranquilo. Mas eu não aconselho vocês a aprenderem somente o segundo modo. Tá? Claro que num exercício igual esse aqui, que é só achar a inversa, se você acha que é mais rápido fazer ele, tudo bem. Mas nem sempre vai sair pelo segundo modo.